Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, gente linda. Saudade de estar aqui com vocês. Até que enfim a gente se reencontra novamente. Vocês têm vindo, têm ouvido, têm assistido. Eu dando aqui explicações, gente, das motivações que eu tenho tido para não entrar aqui na nossa live, não fazer o nosso encontro acontecer. Eu tenho tido muitas lutas, mas nós já sabemos, né? Tá escrito, Deus já nos alertou, Jesus falou que as perseguições, as tribulações são muitas quando a gente busca fazer o ide do Senhor, quando a gente busca, gente, trabalhar para o reino. Você não sabe o quanto que se levantam, as coisas começam a acontecer de maneira que eu vou te dizer, a gente vê o que é sobrenatural, tanto para o bem quanto para o impedimento. Tem acontecido tantos impedimentos no horário exato de eu fazer a minha live. Era às 19h30, gente. Eu adiei o horário em 1 hora para as 8h20 e 30. Mesmo assim, eu tenho tido muitas lutas para chegar aqui e começar a nossa live, o nosso encontro, porque eu considero um encontro muito importante. Tudo que acontece aqui, para mim, é a glória do Senhor na minha vida. Eu sou muito feliz e grata a Deus por esse espaço, por esse momento que eu tenho aqui de entrar na presença dEle e entrar aí na sua casa, onde você está, e você assistir a algo que venha contribuir, que venha edificar a sua vida, o seu momento. Você entende a importância disso? Por conta disso, alguns impedimentos acontecem. Gente, pode até parecer que é alguma coisa que a gente fica supersticiosa, mas não é, é real. O impedimento do mundo espiritual, ele é muito grande quando a gente se dispõe, quando a gente diz, eis-me aqui, quando você pega no arado, quando você pega as ferramentas e você pega esta espada aqui, ó, esta maior ferramenta, quando você se dispõe a usar ela, se levantam cada coisa na sua vida que você nem acredita. Eu tenho visto isso, eu tenho experienciado isso aqui. Eu já expliquei que eu estou numa casa de temporada minha, eu já estou retornando para um ambiente que onde eu espero tenha menos tribulação, mas a gente sabe que virão, né? E a gente procura, né, sair delas com a melhor maneira possível, usando a palavra de Deus, não usando das armas que a carne da gente quer, não usando as armas que o adversário, aquele que se contrapõe a você. Eu estou falando de qualquer pessoa, não estou falando até só do invisível. Às vezes tem pessoas que são usadas mesmo, gente, para contrapor, para te afrontar, né? Porque sabe do objetivo que está aqui atrás, que tem um grande propósito isso. Deus não bota ninguém em história nenhuma sem um propósito. Se Ele me abriu esse espaço aqui para mim estar aqui conversando com você nessa hora, é porque há um propósito para Deus nisso, tá? Eu não estou aqui em vão. Deus não faz nada acaso. Existe um motivo para você agora que está aí assistindo ao vivo ou que vai assistir em um outro momento que eu vou deixar aqui gravado. Existe um motivo, gente, para tudo isso acontecer. Tanto para o bem, quanto eu já lhe expliquei aqui, que o mal também se prevalece. Tanto que Jesus, lá no deserto, quando estava sendo preparado para uma grande missão, quem esteve lá com ele? Você não pode negar que Jesus teve grande luta e peleja com alguém que queria destruir o grande projeto de Deus. Mas com Deus não se brinca. Com Deus não se afronta a Deus. Pode até tentar, mas Deus termina dando a vitória para aqueles que creem. Acredite, confie.
Não desista. Está começando, está ruim, está difícil, está doendo. Faz parte do processo. Se você não suportar o processo, você nunca vai saber o que tem no final dele. O propósito, Deus não te mostra de imediato o propósito. Deus te faz caminhar. Mas quando chegar lá no final, você vai entender o porquê de tudo. Agora pode ser que a gente não entenda. Mas quando Deus tem realmente um chamado para você, um propósito para você, Ele vai te colocar apenas que tu dê o primeiro passo. Esse primeiro passo é nosso, mas o propósito está lá na frente, você nem precisa saber. Lembra de Abraão? Abraão, quando Deus disse, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele não deu o mapa, ele não deu a história inteira. Ele só deu o princípio, e é assim que acontece. E aí, gente, só em saber que existe esse projeto de Deus, que você tem a convicção, não pense duas vezes, te lança, se joga. Quem vai te segurar no caminho é Ele, é o dono do projeto, é Deus. Quem vai te segurar na mão durante a tua caminhada, o teu processo, é Jesus. Ele vai estar com você. Então não te preocupa, as tribulações virão, as dores virão, mas são as dores do crescimento, porque aquele que busca a sabedoria do Senhor vai crescer, tem um crescimento para cima, entende isso? E aí vem as lutas, porque faz parte do processo. Não veja tudo como sendo para você desistir, não. Não é. Muita gente procura uma resposta em Deus, dizendo, Senhor, me dá sinais. E vem as tribulações e a pessoa nem consegue enxergar os sinais de Deus mais, entende? Os sinais, às vezes, são exatamente as tribulações, as perseguições, as dores. Esses são os sinais. Que vem grande coisa, grande vitória, porque não existe uma vitória que não tenha uma luta. Onde já se viu? Vitória já é sinônimo de quê? De batalha. Então vamos ter coragem e ânimo, tem de bom ânimo, porque Jesus disse, eu venci o mundo. E nós, às vezes, com uma pequena batalha, já estamos deixando as armas de lado e se deitando. Não pode fazer isso. Tem que enfrentar, tem que seguir em frente, porque a vitória vem depois de grandes batalhas, grandes vitórias. Então é assim que nós temos que olhar para as coisas de Deus. Quando vem algo que se levanta antes até de você começar um projeto, tenha fé, acredite. Aí você tem que usar a sua fé. Porque, gente, fé não é quando você está de bem com a vida, que tudo está correndo 100.000 maravilhas. Não se precisa da fé quando você está desse jeito. Você usa mesmo a sua fé é quando algo chega na sua vida de uma forma arrebatadora, algo estranho, que não é normal. Você entende? Algo que não é normal do seu dia a dia acontece, aí você tem que usar a sua fé. Aí você sim diz, eu acredito que Deus está nesse projeto, ainda que venha isso, venha a tempestade, venha o vento, venha o rio, venha o mar, venha tudo. Mas eu sei que Deus está aqui, Deus está comigo. Então, é essa palavra, é isso, é sobre isso que nós estamos aqui fazendo. É para você que crê, que acredita em Deus, confia no Senhor e acredita que você pode, é só para os fortes. A palavra está escrita na Bíblia assim, ó, ser forte e corajoso. Outra vez o Senhor diz, tem de bom ânimo. Outra vez ele fala, a alegria do Senhor é a minha força. Então, sempre nós temos que ser fortes. Sempre nós temos que buscar em Deus a força que nós precisamos. Então vamos começar nessa noite. Eu não estou mais aqui para me justificar, porque Deus está trabalhando em favor daqueles que levantam a sua voz para falar da palavra dele, para dizer que Deus é poderoso, para dizer
que Jesus é o nosso Salvador, é esse que abre a boca para falar isso, Deus se levanta e vai segurar na nossa mão. Fique firme, não desista de nada. Se tem Deus, tem tudo. Vamos começar aqui a palavra de hoje? Nós estamos continuando o nosso estudo de Provérbios. Nós começamos o Provérbios 15, gente, e tem sido um levante com esse Provérbios 15, que eu já estou, é a terceira live no Provérbios 15, tá? Algumas razões é porque o assunto é maravilhoso, é bom pra gente falar, e aí a gente termina se deparando com mais, né, mais palavra, mais coisas importantes, e a gente vai dividindo o provérbio para falar de tudo que Deus coloca nos nossos lábios. Vamos continuar no Provérbios 15, nós estamos no livro de Provérbios, sabedoria divina, buscando o conhecimento da sabedoria, e aqui juntos nós vamos encontrar aquilo que Deus quer que a gente encontre. Sabedoria para vivermos nesta vida aqui. É para nós estarmos aqui. Porque para nós sermos salvos, deixa eu explicar para você. Isso aqui não tem a ver com salvação. Tem a ver com sabedoria para você saber, no dia a dia, na sua vida, tomar decisões, se direcionar, se posicionar com atitudes corretas, com atitudes certas. Esta é a sabedoria que nós estamos aqui buscando para conquistar. Sabedoria para você conquistar a sua independência financeira. Sabedoria para você conquistar o seu casamento abençoado. Sabedoria para você conquistar relacionamentos amigáveis. Conquistar a sua empresa, o seu negócio, aquilo que você planeja. Então nós estamos aqui buscando essa sabedoria do alto para que a gente tenha esse discernimento, esse conhecimento de como se portar e tomar atitudes certas e corretas, tá certo? Porque sobre salvação mesmo, eu vou dizer a você, e você já sabe, só existe uma forma, um caminho, uma verdade que te leva a essa vida, que te leva à vida eterna, Cristo. E para você conquistar esta salvação, você só precisa aceitar o sacrifício dele. Nada, nada mais. Tudo isso que nós estamos aqui buscando da sabedoria do alto tem a ver com atitudes diárias. Desfrutar da tua vida diária com abundância, com aquela abundância que Jesus nos prometeu. Por isso nós estamos retornando aqui ao livro de Provérbios, onde um homem muito rico, o mais poderoso, o mais abençoado em riquezas, recebeu de Deus sabedoria, pediu sabedoria. Então vamos buscar esta sabedoria, porque nós precisamos sim, o Filho de Deus precisa sim conquistar, o Filho de Deus precisa sim ter prosperidade, o Filho de Deus precisa sim de ter uma vida abundante. E esta sabedoria que nós buscamos aqui é o caminho para nós conquistarmos essa vida terrena que nós queremos. Porque quando nós chegarmos no final dela, de nada mais, sabedoria não existe mais, a sabedoria só é aqui. Passou daqui, fechou os olhinhos, você não precisa mais dela para nada. Então seja sábio hoje. Busque essa sabedoria hoje para conquistar, para você tomar posição e saber que tudo que Deus fez e criou é para os filhos usufruírem. Então nós precisamos dessa sabedoria. Boa noite, Marcos. Boa noite, querido. Seja bem-vindo aqui na nossa live. Seja muito bem-vindo. Então nós temos aqui, sim, ainda enquanto vivos, com os olhos aqui abertos, nós conquistarmos a nossa posição com sabedoria. Sabedoria para lidar com o próximo, sabedoria para lidar com a nossa família, sabedoria para conquistar o nosso espaço, a nossa independência financeira. Tudo isso você precisa desta sabedoria. Então vamos começar? Capítulo 15 de Provérbios, a partir do versículo 24. Capítulo 15 do livro de Provérbios, Provérbios de Salomão,
no versículo 24. Vamos começar? Eu quero hoje, gente, encerrar em 8h30, no máximo 8h40, tá bom? Para nós não nos estendermos muito. Vamos começar. Diz a palavra aqui: para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Terminei de dizer sobre sabedoria. Por que precisamos de sabedoria? Por que o Senhor deu sabedoria a Salomão? Sabedoria com propósito. Toda a sabedoria que nós pedimos a Deus tem que ter propósito. Quando Salomão pediu a sabedoria a Deus, ele disse que era para ele governar, para ele julgar com sabedoria aquele povo que o Senhor entregou nas mãos deles como rei. Então aqui diz o seguinte, olha, para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima. Todo o teu caminho tem que te levar para cima. Se fores um homem sábio, a sabedoria te levará para cima, para o alto. Sabe para quê? Para te distanciar, evitar o inferno embaixo. Olha só, o inferno fica embaixo, mas o homem sábio, a sabedoria leva ele para cima, para o alto, sempre para frente. Porque quem fica realmente embaixo vive uma vida que não é a que Deus escolhe para os filhos. Tudo que você aprender de sabedoria de Deus tem que te levar para o alto, não para baixo. O versículo 25, o Senhor deita por terra a casa dos soberbos. Aqui nós vamos falar de uma pessoa, de um tipo de pessoa, de um homem, porque o Senhor sempre trata como homem, mas nós sabemos que aqui está incluso mulher, homem, fala do ser humano. Quando diz, olha, o Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Se você tem como esposo, como marido, como um companheiro, um homem soberbo, sabe, arrogante, um homem altivo, que você vê nele esse tipo de atitude, uma jactância, sabe? Se você tem uma pessoa dessa na sua vida, você é casada com um homem soberbo, saiba de uma coisa, o Senhor garante aqui que o Senhor deita por terra a casa dele, mas garante, mantém a herança da viúva. Ou seja, eu tenho na Bíblia uma história de uma mulher que era casada com um homem soberbo. Você se conhece a palavra sobre Nabal e a esposa dele, Abigail, que foi esposa de Davi. Este homem, esta mulher, Abigail, era casada com um homem soberbo. Boa noite, Valquíria. Entra, minha querida, você quer entrar aqui na live? Seja bem-vinda, minha companheira de live. Deixa eu te colocar aqui, eu não sei, sabe que a dificuldade às vezes fica grande para mim. Pode entrar, querida Valquíria. Cadê você, Valquíria? Entra aqui, vamos interagir. Opa, você já está aqui, glória a Deus. Boa noite, minha companheira de sempre. Boa noite. Deixa eu achar um filtro aqui para me favorecer um pouquinho, né? Sim. Eu não sei fazer isso depois que eu ligo a live, escolher o filtro, eu não sei, eu tenho que escolher antes, e aí eu tenho que levar esse até o fim. Mas aí quando a gente entra em outra live de outra pessoa, né, não tem como escolher antes. Se tem, eu escolhe depois. Então, primeiro, você tem que mostrar a carinha amassadinha. Essa é uma novidade para mim. Olha, entra com a cara amassada e alisa durante a live. Depois a gente vai ficando bonito durante a live. Ai, que bonito, é
a palavra de Deus que faz ficar bonita aí, ó. É, Isso já é um milagre. do Espírito Santo, viu? Gente, o milagre acontece ajuda, durante... ajuda. Entra na minha live, gente, que o milagre acontece. Você vai ficando com a... Olha aí, irmão, como está. Sem nenhuma espinha, olha, eu não tenho Não, tudo nenhuma, olha, você vê perfeito. como fica. Nem ruga, gente, olha, nem ruga eu tenho, olha. Isso Tá aí vendo? devia de fazer isso aí pra gente andar por aí, né? Porque é muito bom, né? Só não é tão bom quando a pessoa nem te reconhece quando te encontra, porque a coisa às vezes bota uns filtros tão muito, como é que eu posso te dizer, exagerado, né? Que às vezes Sim, até sim. a pessoa fica diferente, que ninguém reconhece. Aí já não fica E, ó, bom, não. mas a A gente pessoa, passa umas massa corrida, né? Pra sair por aí, a gente sempre dá. as pessoas se frustram. Se ela chega, mas essa mulher é aquela lá da live, aquela toda maquiadinha, toda com batom lindo, toda com o rosto lisinho, né? E aí você Sim. encontra a pessoa e ela, não vamos exagerar no filtro. Acho que dá para me reconhecer, gente. Eu sou com esse mesmo É, jeitinho aqui, tá? Essa é, minha carinha eu tô simpática, bem ela é assim reconhecível mesmo. também. Eu já nem coloco muito pra mim não me assustar na frente do espelho depois, né? Não me... Então, é isso aí. Então, nós estamos aqui, minha irmã, eu estava aqui falando já no versículo 24, para o sábio é o caminho. Não, no 25, que o Senhor deita por terra a casa dos soberbos. Mas o que ele faz? Ele mantém a herança da viúva. Contudo, mesmo que ele deite por terra a vida de um soberbo, ele preserva a herança da viúva que fica ali na terra. Então, o que Deus está falando? Eu estava falando aqui, inclusive, dando um exemplo na Bíblia, que está em. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu estava falando sobre. Está em 1 Samuel, no capítulo 18, no capítulo 25, versículo 18 em diante, que eu estou falando aqui de uma mulher sábia e de um homem soberbo que eram casados. Era Abigail e Nabal, eram um casal. Esta mulher era casada com um homem soberbo. Este homem, inclusive, dizia que ele era um homem de Baal. Ele era muito soberbo. Então, ele um dia tomou uma atitude muito drástica quando rejeitou ajudar o exército de Davi, que estava precisando de ajuda, que precisava de alimento. Esse homem soberbo foi arrogante quando recebeu o pedido de ajuda. Nesse momento, a esposa dele não se encontrava em casa. E esse homem soberbo, por essa atitude dele, colocou em risco, tá? Todo um povo, a casa dele, a família dele, mais todo mundo daquela redondeza, daquela área, por uma atitude de um homem soberbo. O que aconteceu é que aquela mulher, quando soube da notícia de que o esposo tinha agido com aquela atitude, ela tomou uma atitude sábia. Daí eu digo para você que a sabedoria é algo que salva vidas, muitas vidas. O Senhor não só fala aqui da vida de um soberbo, mas toda pessoa que não age com sabedoria, não busca conhecer a forma certa de se posicionar, termina cometendo exageros. Nabal, aqui no capítulo, inclusive vai ter a morte dele no capítulo 25, no versículo 36. Ele agiu com soberba, com arrogância, com jactância. E a mulher dele não presenciou o fato, na hora não pôde fazer nada, pois estava ausente. Nós vemos aqui duas pessoas que são casadas, que uma tem uma atitude, um comportamento, e a outra tem outra completamente diferente. Por que eu estou citando esse exemplo? Por quê? Porque aqui fala de um homem soberbo, mas contudo mantém a herança da viúva. Deus deita ele por terra, mas preserva a herança da viúva. Claro que está falando de um casal aqui. Então eu lembrei desse casal, Nabal, soberbo, arrogante, desafiou Davi, o rei, que estava necessitando, nessa época ele estava realmente em fuga,
o rei estava passando por dificuldades num momento difícil, pediu ajuda a esse homem com alimentos para o seu exército. Ele, com a arrogância dele, rejeitou o pedido e ainda desafiou Davi, dizendo: quem é Davi, quem é rei, foi arrogante, agiu com altivez e teve contra ele uma sentença que seria uma tragédia. Davi, aborrecido, iria dizimar, destruir aquela casa da família toda e além de todo o povo ao redor. Corria perigo. A mulher, ao saber, olha a sabedoria de uma mulher. Esta mulher era casada com um soberbo, mas tinha sabedoria. Quando ela soube, ela prontamente não falou nada para o marido soberbo, chamou seus funcionários, seus servos, juntou todo o alimento que ela pôde em uns jumentos, porque naquela época era o meio de transporte. Hoje ela usaria outro meio de transporte, com certeza, mas juntou tudo o que pôde, às escondidas, colocou sobre o lombo de jumentos e foi encontrar aquele homem, Davi, com o seu exército. Ela se ajoelhou e pediu por Nabal, pela vida dele, e ainda disse: aquele homem de Baal, porque ele tinha, Nabal, o nome dele significava filho de Baal, e ela pediu por ele, pela vida dele, se ajoelhou aos pés do rei, que estava de pronto já para destruir aquela cidade. Uma atitude muda toda uma história, uma atitude com sabedoria. Ela obteve a sabedoria divina. Deus, naquele momento, se compadeceu dela, porque ela seria também destruída, ela, os filhos, a casa dela, o esposo, a vizinhança, toda aquela vila seria destruída por conta do quê? Por atitude de um homem arrogante. E aí Deus fez o quê, gente? O final dessa história. Você que conhece a palavra, se não conhece, vai lá ler. O salário do pecado, né? É o salário do pecado. Então, o que aconteceu é que Davi ouviu, porque aquela mulher se humilhou, se lançou aos pés dele e pediu pela vida do marido. E disse que ele era um tolo, mas ela conquistou naquela hora a salvação de toda aquela vila, de toda a família dela. E ainda mais, como a palavra diz aqui que Deus preserva a herança da viúva, sabe qual foi a herança de Abigail? Casar com o rei Davi. Após a morte do marido, Deus deu a sentença àquele tolo, aquele homem arrogante, faleceu em uma festa, seguido, não demorou muito tempo. Deus agiu. Ele em uma festa, bêbado, Deus agiu e ele morreu. Quando o rei Davi soube que aquela mulher, que ele admirou naquele dia, mas ele não fez nada naquele dia, ele deixou ela ir, mas Deus agiu em favor de Davi e em favor dela. O que ele fez? Mandou chamar aquela mulher com os servos dele e a fez esposa dele. Convidou-a para ser a esposa dele. E foi assim que aconteceu com a herança que Deus preservou na vida daquela mulher. Você viu? Deus fez ela ser esposa do rei Davi. Essa é a herança da viúva. Quando Deus olha e se compadece, ele não deitou fora todo, o castigo não foi para a família dela, foi só para o esposo, que faleceu, perdeu tudo pela arrogância dele. Você entende as duas posições? Quando você tem um marido que você vê nele que não há sabedoria, seja sábia no lugar dele. Você termina salvando a própria vida dele. Verdade. Porque naquele momento o rei Davi não agiu contra ele. Foi Deus quem agiu. Então, se você convive, minha amiga, está aí, busca sabedoria, seja sábia, mas também busca dar para ele do mesmo copo, da mesma sabedoria que você bebe. Mostra para ele que existe uma forma diferente de agir e você termina salvando a vida dele e a sua casa. Porque a palavra diz também: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você servir, você e a sua casa, toda a sua casa será salva. Amém? Glória a Deus. Não é, minha irmã? Sabe que eu vim para o Senhor, Mário, por essa palavra. Por essa palavra. Crê no Senhor Deus, que tu e a tua casa será salva.
Eu via muito tempo, a minha mãe teve um problema de variz e ela sofreu por 23 anos com aquele problema. Então eu queria muito ver a minha mãe curada. E eu fui começando a orar e por vários lugares onde eu não me encontrei, sabe? E aí quando eu comecei a buscar pelo Senhor, e o Senhor, comecei a ver os milagres do Senhor, o poder do Senhor, e o quanto Ele é maravilhoso, eu fui buscar mais e mais. Então eu fiz um propósito de ver a minha mãe curada. E Deus abençoou, e ela curou. Eu fiz um propósito de 7 quinta-feira, que eu fazia de oração, né, para que a minha mãe fosse curada. E na sexta quinta-feira, a minha mãe cicatrizou a perna dela. E eu disse para ela, mãe, a 7ª quinta-feira vai ser a semana que vem. Porque foi quando eu vi ela curada, foi assim, um dia depois da quinta-feira, a sexta, né? E eu disse, vamos junto na igreja, a senhora está curada. E a minha mãe disse assim, tu acha que isso aqui foi por causa de igreja? Depois de tanto remédio que eu já tomei, de tanta injeção, de tanta coisa que eu já fiz, uma hora tinha que sarar. E eu fiquei tão triste com aquilo ali, eu senti vergonha do Senhor. E eu, na 7ª quinta-feira, eu fui na igreja e eu disse, Senhor, se for da tua vontade, que a minha mãe tenha essa ferida, para que ela possa entender que maior é a tua salvação, maior é o teu amor do que todas as coisas, e ela não reconheceu o feito, que o Senhor permita que ela continue com aquela ferida, mas que ela possa entender. E passaram-se um mês, mais ou menos, a minha mãe com a perna sã, e aí depois voltou. E aí ela começou a abrir de novo a minha ferida. E eu disse assim, é uma escolha da senhora. E aí ela olhou, ela ficou até brava comigo pelo aquilo ali que eu estava dizendo. Mas eu disse assim, isso é uma escolha da senhora, porque a senhora não creu no milagre, a senhora preferiu acreditar que foi o médico, que foi o remédio. Eu disse, então eu não vou orar mais por isso, a senhora volta lá naquele médico que deu o remédio bom, e a senhora vai ficar curada de novo. E eu fiquei bem triste, porque eu nunca fui de discutir, assim, de desrespeitar minha mãe. Para mim, eu estava desrespeitando, só que hoje eu entendo que não era uma forma de desrespeitar. E então se passaram anos, passaram mais ou menos mais uns 10 anos, porque isso a mãe tinha uns 13, 14 anos que ela estava com aquela ferida. E aí depois ela começou a se tratar com o médico e ela veio pousar na minha casa para fazer um exame. Porém, meu pai, ele nunca aceitou nem que eu fosse para a igreja, muito menos ele queria minha mãe lá. Porque a minha família é católica, mas daquela que não vai na igreja, sabe? Então, sim, quando eu comecei na igreja, parecia que eu estava fazendo algo muito errado. E aí a mãe disse, eu quero ir junto na igreja. Eu disse, não, a senhora fica aí, porque o pai vai ficar bravo. E ela disse assim, não, eu quero ir. E aí ela foi. Eu até arrumei uma roupa para ela ir, porque ela não estava preparada para ir na igreja e tal. E ela foi junto com a gente. E chegou lá, o pregador perguntou se tinha alguém que queria aceitar Jesus. E a minha mãe se levantou e eu disse, mãe, a senhora não precisa fazer nada para me agradar. E ela disse assim, mas eu não estou fazendo para te agradar, porque eu sempre achei que, tipo assim, né, eu digo, eu fiz a minha parte, mas eu não... E aí a minha mãe levantou e ela foi lá, recebeu a oração e ela saiu dali diferente. Ela saiu dali diferente já, e foi o agir de Deus, sabe? Foi o milagre de Deus mesmo, porque aí ela fez então a cirurgia, porém ela ficou curada e ela sempre falando de uma forma positiva, falando que o Senhor ia iluminar o médico, que o médico ia fazer a cirurgia, dar tudo certo. E a partir dali houve a mudança realmente, e eu pensei, era essa cura que eu queria para minha mãe, era isso que eu queria.
Então, às Da vezes a cura gente da pede algo alma. para o Senhor, né? E Ele é tão bom e tão misericordioso que Ele nos dá. Mas é melhor ainda quando a gente pede sabedoria para o Senhor para saber pedir, porque às vezes a gente nem entende, Nem mas Ele nos entende. dá o que a gente precisa, né? Eu glorifico o Exatamente. Senhor porque foi mais do que isso, né? Eu ainda Foi. Não foi tenho só a vontade que ferida do pé da perna. meu pai tenha ser ganho pelo Senhor, porque o meu pai ele não frequenta a igreja e para ele ainda é um fato complicado. Mas hoje eu já tenho facilidade de falar da palavra. Às vezes ele vem e pergunta alguma coisa, acontece alguma coisa, ele pede assim para mim orar, sabe? Quando a gente vai na casa dele, ele pede para orar pelo alimento, ele diz que gosta de ouvir as orações. Então, tudo isso eu creio que o Senhor já está trabalhando no coração. Para quem não queria Com ouvir certeza. nem falar sobre isso, que ele já ficava Hoje, bravo, sabe? Ele dizia que era perca de tempo, enfim, né? Coisas que não edificam. Então, hoje eu é, glorifico por isso. Aí, quando você sua mãe fala nessa foi parte, curada. crer, eu digo, isso é real, Crê isso é muito no real, é Senhor muito maravilhoso. Jesus e será salvo, tu e a tua casa. É essa palavra mesmo que a Glória a gente Deus. tem que exercitar. Ah, tem alguém na sua casa que não acredita no que você fala, no que você diz? Não te preocupa. Crê. É, Ah, porque você chega contando cheio de alegria algo que aconteceu na sua vida e você dá o crédito e a glória a Deus e aquela pessoa olha para você com desdém? É um escarnecedor? Creia, porque a palavra diz que é você e a sua casa. Um dia essa é, pessoa vai cair no mal, um dia essa pessoa vai glorificar a Deus e não é tarde, enquanto estiver vivo ainda há uma esperança. E não é por isso que a gente tem que calar a boca. Entendeu? Ah, não, não acreditam? Não se cale. Ah, não desista. Ah, olha, a gente não deve ficar eternamente com a mesma pessoa batendo na mesma tecla. Porque é, Jesus também fez isso, disse aos discípulos: olha, joga a poeira dos pés, e isso aconteceu, tá? Jesus fez isso também. Sacode a poeira, vira as costas quando a pessoa não quer aceitar. Mas chega a hora. Tem gente que tem jeito, tem gente que tem solução. A palavra de Deus diz é que verdade. sempre vai ter oportunidade. Na hora que a pessoa que hoje é escarnecedor escarnece, e amanhã ela muda de ideia, Deus está de braços abertos, porque é isso que Deus ele enviou o filho dele para isso, para dar oportunidade a essas pessoas. Não é isso, minha irmã? O Senhor é Ele, o maior interessado, né, mas, na nossa salvação. lógico, a É nossa que nem você salvação é tudo. falou aí, né, Mário? É uma atitude faz toda a diferença, uma atitude. E se a gente parar para pensar na vida, é assim: tu tá indo na estrada e às vezes tu vai por um caminho, mas tu toma a atitude de ir por outro caminho que muitas vezes tu não entende, e depois tu vai entender o porquê. Ou tu foi livre de um engarrafamento, ou tu foi livre de um É, acidente, algo o Senhor te direcionou. Então, é uma simples atitude, é para tudo, né? O Senhor conduz a nossa vida exatamente. desde A gente agora. não tem que perder a fé, achar que Deus não está com a gente só porque uma tribulação, muito pelo contrário. Aí é que a gente tem que entender os sinais. Os sinais de Deus nem sempre são coisas boas que virão, não. Um sinal, às vezes, Hum, de que vem coisa hum, boa e grande é exatamente a tribulação que está chegando na porta. E nós é sabemos que isso verdade. acontece quando nós temos uma batalha, e o que vem depois de uma batalha, gente, é uma grande vitória. Então, às vezes, É. o sinal é exatamente esse. Se você está vivendo em algum momento que parece que o mundo está ruindo, está caindo, é de um lado, é do outro, é disso, é aquilo, é aquilo. Acredite, não perca a sua fé. É exatamente nesse momento que a sua fé é provada. É aí que vem a prova. Amém. Olha, eu já ouvi também palavra, agora eu vou te dizer, nesse momento você não pode perder a fé. Acredite que Deus está na história e que a batalha é grande, mas a vitória é maior. Mas eu vou lhe dizer também um outro momento em que nós somos provados. É na hora da abundância, sabe? Nós costumamos a buscar as coisas de Deus e a presença dele, as bênçãos dele, quando nós estamos no perrengue. Mas quando
quando É estamos verdade. na abundância, é a hora da prova também, tá, querida? Porque a prova também é na hora da fartura. O que você faz quando Deus te entrega todas as bênçãos que você um dia nem sonhou, porque diz a palavra que Ele dá muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. E aí, nesse momento, sabe o que Ele faz? Ele prova você. O que você faz quando você está nesse momento? A maioria das pessoas que são provadas, elas nem são provadas na hora da tribulação. Porque, olha, na hora da tribulação, oh Deus, Senhor, me ajuda. É a hora que as pessoas mais lembram de Deus. É ou não é? Não é, minha irmã? É na É hora da verdade. tribulação? É na Bem hora do assim. perrengue? Na Mas hora na mais hora da... difícil está mais perto, né? Porque a gente se aproxima, não que Deus se afaste em algum momento. É a gente que se afasta dele. Bem assim. Mas o arrogante, ele é provado na hora da abundância. Aquele que adquire dinheiro e poder, não diz assim, quer saber quem é a pessoa? Dá dinheiro e poder para ela. Essa é a prova. Muitas vezes as bênçãos vêm como prova. E tem gente que não sabe lidar com o momento da fartura, da abundância. Fica arrogante, grosso, muda de atitude, sabe? Eu vi pessoas Se dizendo que acha tem superior, né? superior, Se acha e tem superior aos outros. tem pessoas que mudam totalmente quando elas mudam de posição, que elas crescem. Mas, porém, existem pessoas que continuam na mesma humildade, na simplicidade. Não perde a simplicidade, não perde a humildade. E essa é uma prova. Quer conhecer uma pessoa realmente de Deus? Uma pessoa que realmente é aprovada? É aquela que está na hora da abundância, na hora da fartura, da vida abundante, permanece em Cristo e age com propósito do reino em Cristo. Não se envaidece, não fica cheio de jactância, de poder, sabe? Se importa Mandando com a pessoas fazer. necessidade do irmão também, né? Porque Exatamente. muitas vezes a pessoa também chega lá em cima e não dá bola, veja as pessoas passando por necessidade e A simplesmente, sua, né, finge que não é com elas. exatamente. A sua prova nem sempre é na hora da tempestade, não. A prova pode vir depois, tá? Na hora da É, abundância. Então, vê os sinais, fica de olho, seja sábio. É dessa sabedoria que nós estamos aqui falando, gente. é Vamos verdade. buscar continuar? Porque aqui nós temos conselhos de sabedoria, conselhos da sabedoria, daquela que esteve desde o princípio sendo usada por Deus. E Ele quer muito que a gente obtenha essa sabedoria. É propósito de Deus. Esse livro existe para nos aconselhar. Então vamos continuar aqui. Nós estávamos no versículo 25, vamos para o 26. Abomináveis Oi, são para o Edilene. Senhor. Edilene de Jesus. Uau, esta moça. Oi, Edilene, seja bem-vinda. Esta moça é tia das minhas filhas. Ela é irmã do pai das minhas filhas. É tia-avó das minhas filhas. É, ela não Será é que não é tia a mesmo, mesma ela Edilene é que eu irmã. conheço? Então, Não, ela é tia das meninas. Ela é irmã do pai das minhas filhas. Ela foi minha cunhada. Entende? Oi, Edilene, seja bem-vinda, querida, uma mulher de Deus. Ela, inclusive, é uma glória a mulher, Deus. ela louva ao Senhor maravilhosamente bem. E Então, ela louva por esse tem que vir Brasil louvar aí inteiro. no live uma hora dessa. A nossa live está Ela louva precisando, né? maravilhosamente bem, e ela é conhecida no Brasil, viaja muito louvando, eu não sei como é que está. Atualmente não Glória temos tido a contato, Deus. mas é uma mulher de Deus que eu conheço de muitos anos. Continuando, então, seja bem-vinda, Edilene, continue na live, ouça a palavra de sabedoria que o Senhor está aqui, não é à toa, não é em vão, não é sem propósito, que Deus colocou, cada pessoa aí que vai passando aqui ouve algo que Deus quer que ouça. Então, diz a Amém. palavra do Senhor no versículo 26. Olha, nós estamos, viu, Edilene, no capítulo 15 de Provérbios, para você que entrou agora, nós estamos lendo o capítulo 15 de Provérbios, no versículo 26 agora. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhes são aprazíveis. Pronto.
Eu dei o exemplo de Nabal e de Abigail. Sabe o que mudou a história? As palavras bondosas de Abigail. A atitude bondosa de Abigail, que salvou a sua casa e até o marido arrogante que ela tinha naquele momento. Entende isso? Que a palavra bondosa, a palavra branda, a palavra mansa, ela acalma o furor. E isso aqui nós já estudamos também no começo desse capítulo. Então diz que Rachel transtorno. Couto, Rachel do Couto botou ali, ó, boa noite, a paz do Senhor, pastora. Rapaz, minha querida Raquel do Couto, seja bem-vinda, minha querida. Vamos aqui aprender um pouquinho do Senhor sobre sabedoria divina para termos nessa vida, tá, gente? Porque a sabedoria só tem importância para nós até o dia que nós fecharmos os olhos. Lá no alto não precisamos mais dela. Lá quando nós formos para Jesus, nós não vamos precisar mais de nada disso. Mas Aqui hoje é ela um é guia. muito necessária, né? É um guia prático para nós vivermos aqui, para você conquistar, como eu Amém. já falei no princípio, a sua prosperidade, conquistar um casamento abençoado, conquistar um relacionamento com a sociedade de maneira sábia. Tudo aquilo que você ainda tem para conquistar, você pode usar da sabedoria. É disso que nós estamos falando aqui. Então, se você está com propósito de conquista, e nem tem que não esteja aqui, use da sabedoria que nós estamos aqui falando. Diz no versículo 26, abomináveis para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhes são aprazíveis. Deus se agrada. O que é ávido por lucro desonesto? Olha aí, falando de conquista, falando de prosperidade, falando de riqueza. Não vamos nos acanhar, não. A gente quer sim tudo isso. É propósito de Deus que a gente tenha tudo isso. Olha só, o que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Ame a prosperidade, mas não ame o dinheiro. Você entende isso? O dinheiro é o que leva Amém. a pessoa a ser alguém que é ao ponto de se vender, vender o seu caráter por dinheiro. Deus está falando aqui que nós temos que ter prosperidade, sim. Nós temos que amar a riqueza, sim, mas não só a riqueza material de dinheiro. O dinheiro faz parte da prosperidade. Mas nós não podemos, olha aqui, ser ávido pelo lucro, principalmente o lucro desonesto. Porque o Senhor está falando aqui que é do lucro desonesto que nós não devemos ter uma avidez, ou seja, ser ganancioso, buscar esse tipo de lucro, porque é um dinheiro fácil, o dinheiro de suborno. E ele cita aqui, Farias, seja bem-vindo, querido. Olha do que ele fala do lucro desonesto. E fala que esta pessoa transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Gente, eu odeio o suborno. E não é porque eu estou aqui diante de vocês, não. Eu vou dizer para vocês situações em que eu já passei e vivi e eu não sei lidar com ela. Se eu estiver errada, eu tenho que assumir que eu estou errada e pagar o preço. Você quer ver um momento em que eu já tive confrontada, Deus me provou nisso? É na hora de subornar um guarda de trânsito quando você comete uma infração. Isso é um dos subornos mais simplesinhos que a população comete. É não estar correto nos seus documentos para transitar e comete infrações e chama para o acordo, para o acerto. Eu sei bem o que é isso, porque eu sou advogada, e na nossa vida jurídica tem muito isso de chamar para o acerto, para o acordo. E olha, gente, eu não fui muito além na minha vida como advogada, eu não exercitei bastante por causa disso. Não combinou com meus princípios. Eu chamar, por exemplo, um cliente que está pedindo algo e eu dizer, não, vamos pedir mais isso e mais aquilo. Eu assisti amigas minhas fazerem isso. Entende? Por exemplo, nós tínhamos um escritório de advocacia na área trabalhista. As minhas colegas, chegava lá uma pessoa que queria apenas, realmente estava injustiçada, queria pedir as horas extras, tinha recebido as outras parcelas da indenização trabalhista, mas o que faziam? Faziam assim, não, vamos pedir tudo, o que a gente ganhar é lucro. Aí dizia que o patrão não tinha pago o salário do mês, não tinha pago as extras, não tinha pago adicional noturno, ou seja,
era uma grande mentira. E aí, do que desse de lucro, quem ganhava, tanto o empregado ganhava, fazia um acordo, gente. Isso não era correto. Então, isso não combinou comigo. Quem conhece a mim pessoalmente sabe do que eu estou falando. Eu não quis muito advogar na minha vida, preferi ir para o empresariado, fui empresária, microempresária em vários setores, porque eu não concordava com isso. Outra coisa é que se eu cometer uma infração de trânsito, o guarda vem, mas eu digo, pode tirar a multa. Você acredita que isso é possível fazer? Ô, Valquíria, você saiu, querida. Travou, entra aí de volta. Você acredita que essas são uma das partes que está aqui nesse versículo sobre o suborno? O que odeia o suborno, esse viverá. Não perca a sua vida, não perca a sua história por causa disso. Você sabe que o suborno não é algo legal. Se você cometeu, entra aí, Valquíria, querida. Se você cometeu algo e você não está certo e existe uma penalidade... Oi, Valquíria. Entra, querida. Estou aqui olhando a sua casa. Por que houve que você saiu aí da live? Olha, não sei o que houve. Travou tudo aqui. Olha, agora, peraí que eu... Agora, de novo. Voltou, minha amiga, voltou. Seu impedimento, tá? Então... olha, eu estava falando aqui de suborno, hein? Vamos subornar essa internet aí para ver se dá tudo certo. A internet tentando subornar, né? Para mim, estava travada a tua imagem, sabe? Eu fui tocar aqui, acabei saindo. Não sei o que deu. Na minha aqui, para mim, está tudo certo. Só eu estava vendo você normal também. Então, nós estamos falando aqui de uma coisa que acontece no nosso dia a dia, gente. Nós convivemos com isso. Você sai com o seu veículo e, inadvertidamente, por alguma razão, você comete uma infraçãozinha, aí o guarda para você e vem, me dá seu documento. Aí vem aquela conversa mole. Você sabe que, às vezes, é ele quem induz você a cometer esse tipo de suborno, porque às vezes a pessoa toma a atitude, mas às vezes a outra parte te induz aquilo, te faz a proposta. Ah, não, tem um jeitinho, eu posso resolver isso. Ou então você chega para ele e dá um jeitinho de dizer, dele entender que você quer resolver tudo ali. É disso que o Senhor está falando. Eu estou dando um exemplo aqui do mais simples, tá? Mas nós temos subornos no mais alto grau de importância e de valor. Mas o Senhor está alertando aqui para você ver como essa sabedoria ela é tão grande, tão profunda, que nos detalhes o Senhor se preocupou aqui em falar para você. Porque essa coisa tão simples de suborno, mas olha só como é tão atual e naquela época já se subornava. Você vê que isso aqui foi escrito, esse livro, gente, há quase 1000 anos antes de Cristo. Nós estamos a 2020, 2023, com mais quase 1000 antes de Cristo. Imagina quantos anos tem essa história. Desde o princípio, o homem já tinha o caráter de subornar e ser subornado. Já se vendia. Você entende isso? Já era esse tipo de coisa, já existia. Desde que existe o homem, existem as coisas certas e as erradas. Então, não é de hoje, não é de ontem. Por isso que tudo aqui foi se... Olha, Salomão preocupou-se em dar conselhos de todas as coisas que ele viu, presenciou e contemplou. Ele preocupou-se que Deus deu sabedoria a ele para ele nos alertar, tá? Porque isso aqui é conselho. Então, o suborno, o que odeia viverá. Então, o que nós podemos imaginar é que o que ama o suborno ou é ávido por lucro desonesto. Quem é que tem lucro desonesto? O que aceita o suborno. O subornado. E quem ama o suborno? Aquele outro também que tira proveito do que é subornado, porque também tira lucro disso. Era para pagar uma multa, digamos. Ele é tão sujo, né, Mário? Que às vezes que nem a questão de um pai de família aí que está indo rápido para o trabalho e acontece uma situação dessa, né? Às vezes ele não vai ter para a família dele se ele não compra aquele suborno. Então,
momentaneamente é uma opção boa, né? Mas o problema é que isso custa caro, porque a nossa vida é feita de momentos, mas chega uma hora que a conta chega, né? A conta vem. Então, pode ser que naquele momento você tenha resolvido um problema momentâneo, tirando algum lucro disso. Mas o que está em jogo aqui? Ele Sai diz, uma a maior vida ainda, né? Arruma é um viverá, problema maior porque ainda, né? odeia. E olha, você sabe sobre odiar. Deus disse que nós temos que odiar esse mundo, as coisas práticas desse século. Não As nos, práticas não estão nos mudando. a gente não se conformar com o que nós vemos e o que nós assistimos. Não é porque acontece no dia a dia, eu vou dizer, não, isso já é comum, isso não tem mais problema, isso é tão corrido. Não, você não pode se conformar com isso. Essa prática não é certa, odeia ela. É disso que o Senhor está Verdade. falando. Odeia a prática errada, não importa pequena, grande, não importa o lucro, você pode estar botando em jogo algo muito maior do que aquele lucro que você vai obter com esse suborno. Então, odeie o suborno, não seja subornável. Exerça a É sua verdade. profissão. Se você está aí do outro lado e Deus está nos permitindo falar, e você é um funcionário público, você é alguém que tem algum poder em suas mãos, não seja subornável. Não perca a sua vida, a sua liberdade, a sua vida eterna, por uma coisa de um lucro que você vai ter aqui terreno. Está em jogo muito mais do que você possa imaginar. E você também, que não quer assumir os seus erros e as suas falhas, pagando a pena por um erro seu, não suborne. Pague o preço. Porque vale a pena você aqui perder um pouco do seu dia para você pagar uma penalidade que você mesmo é o responsável, do que você perder a sua vida inteira por causa disso. A sua vida eterna em jogo por causa de atitudes desse tipo. Se Deus está falando aqui bem antes de Jesus, imagina, com Jesus, não mudou, não. Não, agora eu tenho Jesus, agora Jesus me salvou, posso fazer essas coisas. Não, essa prática não é de filho de Deus, essa prática não é de cristão, essa prática de subornar, de ser subornado, de ter nome em Serasa, em SPC, eu vou lhe dizer, são coisas que não convêm e nem é lícito, porque a palavra ainda diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Pois deixa eu lhe dizer, nem é lícito subornar e ser subornado. Existe uma lei humana dos homens que proíbe o suborno. Existe penalidade, entende? Não é porque nós temos Cristo que agora não, nós estamos salvos. Eu estou salva. Agora eu posso fazer tudo. Não é disso que está se falando. Tenha sabedoria para entender, inclusive, os evangelhos. Entender a palavra de Deus. Porque aqui nós estamos falando, Conheceis a né? palavra e ela vos libertará, né? Porque depois que você sabe, tem o direito à escolha, né? E aí eu creio que, claro que o Senhor não é alguém que está aí para punir, mas ele veio para nos perdoar e para nos livrar. Só que eu acredito que a gente, sabendo a verdade e praticando o erro, a punição é maior ainda. A penalidade, digamos assim, se for para falar na nossa linguagem mundana, é maior ainda, porque a gente sabe, a gente é alcançado pela misericórdia, pela graça do Senhor, e mesmo assim, né? Então, é de disso que a nós gente estamos. pensar em cada atitude, né? Porque eu acho que quando a gente renuncia a algo para fazer a vontade do Senhor, eu creio que Ele nos dá condição até melhor do que aquelas que seriam aproveitar, digamos assim, para uma coisa errada, né? Exatamente. Então, continuando, nós vamos ver aqui no versículo 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda a maldade. Ou seja, simples, o coração do justo medita o que há de responder. Sempre tem que ter prudência, né? O coração do justo, o justo, aquela pessoa raciocina antes de abrir a boca para falar coisas. Já o insensato, o perverso, o tolo, ele abre a boca e transborda a maldade. Ele não se Fala o que dá na preocupa telha, né? com o que dá na telha. A falta de sabedoria faz isso. Então é disso que nós estamos aqui falando. Seja sábio no abrir a boca.
porque palavras que saem dos nossos lábios é o que contamina o coração do homem. Olha, hoje pela manhã, eu vou dar aqui um testemunho sobre isso. Estava eu aqui com uma visita, e é o nosso amigo Marcos Varela que está aqui na live. Marcos, você disse que está travando aí. Fala aí se já destravou, se você está conseguindo. Foi aquela hora que travou, eu acho que foi a hora que eu saí. Dá um oi aí, Marcos. O Marcos, eu vou dar um pausei aqui sem querer. Oi. Nem sei o que eu fiz. Eu vou dar aqui um exemplo na minha vida pessoal. Há há anos atrás, eu tive o prazer de tê-lo. Eu estive pastoreando igrejas em Belém do Pará, e numa delas eu tive esse rapaz, a família dele, a esposa, o filhinho, na nossa igreja, no espaço que a igreja se reunia na época, porque nós tínhamos um povo ali. E eu era a pastora daquele povo, que Deus colocou na minha mão ali. Então, nessa época, ele já estava como, eu posso até falar, ele é militar, ele é bombeiro, ele tem uma profissão linda, maravilhosa, de atender pessoas na hora do acidente de trânsito, essas coisas, entendeu? Ele faz o socorro de pessoas. Então, ele tem uma profissão muito boa. Ele aconteceu da gente ir embora daqui, a gente teve um afastamento, né? Porque eu fui para outro estado e ele ficou com a família morando aqui. Só que houve muitos problemas na vida dele, que não vale a pena citar aqui. E há 3 dias atrás, eu estou em Belém ainda, do Pará. Estou em Belém. E ele mora aqui em Belém. Ele me ligou, a gente entrou em contato e ele disse, eu vou aí com a senhora pastora, porque ele ainda me considera pastora dele, ele sempre me respeitou como tal. E ele passou 2 dias aqui na minha casa, hoje que ele foi, ainda agora há pouco, porque ele estava de férias do trabalho dele e passou 2 dias aqui comigo. Foi maravilhoso, porque ele estava afastado dos caminhos do Senhor, dos caminhos, tá? Porque a palavra nos ensina que sobre salvação nós somos salvos, mas estava afastado dos caminhos do Senhor. Esteve comigo 2 dias aqui, foram 2 dias de alimento espiritual, ele reconciliou-se, esteve agora retornando. Eu preguei exatamente esta palavra que eu estava querendo agora aqui falar, que eu vou citar aqui. Foi a palavra do homem, inclusive do homem prudente, e do imprudente, nós falamos aqui, foram várias palavras que nós tivemos aqui nessa manhã, inclusive, nós conversamos aqui, preguei uma palavra para ele, ele saiu da minha casa, gente, outra história. É disso que nós estamos falando, sobre sabedoria, nós estávamos falando aqui sobre o coração justo, transtorna a sua casa, mas odeia o suborno. Ele é funcionário público. Deus estava falando essa palavra já prevenindo até a ele, né, soube ele fazer, ele tem trabalho importante na sociedade. Então, nós às vezes recebemos pessoas na nossa casa, nós nem sabemos o propósito, eu não sabia qual era o propósito da pessoa estar aqui. Eu agora, nesse momento, tenho 2 pessoas de novo aqui na minha casa. Sempre tem alguém que precisa da palavra de Deus aqui. E sabe, isso é um dom, porque quando você tem, Deus envia. Como é que você sabe qual é o teu propósito? Como é que você sabe qual é o seu dom? Deus faz você ver. Pessoas se achegam na sua casa. Olha, e sempre tem sido homens que separou da família, homens que tiveram problemas, entendeu? E aí, amiga, Deus tem feito... Eu estava comentando sobre isso, Mário. E aí eu disse que quem me procura, geralmente não sempre, são mulheres. Nunca fui procurada assim por um homem para falar alguma coisa sobre a palavra, sobre algum direcionamento. Então, cada um tem o seu propósito e é assim mesmo, né? Eu fiquei me perguntando e pensando para mim, não, mas homem não vai procurar uma mulher para falar. Agora eu tô falando isso, tudo faz sentido. Eu sempre achei que o meu chamado era para trabalhar com mulheres. Mas, ultimamente, Deus tem me enviado homens para me pregar para eles. De verdade, eu estou assim, olha, Deus está dizendo, é para todos.
o chamado que você tem de pregar a palavra não é para só um sexo, Claro que é para não. todos, Mas na entende? questão de destravar, sabe, é com mulheres, no meu caso. Eu achava isso também, porque Deus enviava muitas mulheres machucadas, mulheres que viviam relacionamentos muito, assim, conturbados, entende? Com Sim, traições e essas coisas. E Deus enviava muito para mim. E eu sempre trabalhei mais nessa área com mulheres. Mas agora, ultimamente, tem acontecido fatos que não é muito comum para acontecer comigo. E tem sido, assim, muito edificante para mim até. Tá? Porque o meu esposo aqui, eu tenho um esposo, o meu marido, ele é um apoio muito grande no meu ministério para mim, na palavra, porque ele é muito sábio, ele é prudente, ele é manso, ele é tranquilo, ele me ajuda muito em todas as áreas. Deus sabe aquilo que a gente precisa. Então eu tenho trabalhado com essas pessoas e esse rapaz esteve 2 dias aqui na minha casa, foi hoje, amanhã ele começa o trabalho. Ele reconciliou, voltar para os caminhos do Senhor, dei bastante conselhos, lemos a palavra de Deus, falamos sobre o homem prudente. Hoje eu não estou lembrada da palavra que nós tiramos, que eu ia falar até dela, me fugiu aqui da mente, mas foi uma palavra edificante. Então nós vamos continuar, antes de eu sair, se eu lembrar eu vou falar. E ele tiver, se você tiver aí, Marcos, assistindo, diz qual foi a palavra que hoje foi nós eu acho aqui que de manhã, está mais, né? Pelo que antes eu do vi café aqui, da ele só manhã. saiu. É. Então, continuando aqui, vamos no versículo 28, senão a gente não termina hoje. O O coração do 29 justo, agora, né? é o 28, o É o 29. O 28, 28, Senhor, desculpa. o 29, Senhor está, é, é o 29. longe. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Gente, o Senhor está longe dos perversos, mas isso não significa que o perverso não possa se achegar ao Senhor, entende? Porque aqui ele está longe, olha, o Senhor está longe dos perversos, mas lembra que nós lemos aqui que os olhos do Senhor contemplam o bom e o mal? Ele contempla os olhos dele. Ele está longe, por que que ele está longe? Porque o perverso não se achega à luz. Deus não está longe porque ele se afastou do perverso. Deus está longe porque o perverso se afastou dele. Se Porque a afastou luz e as dele. trevas não a luz e as trevas não andam juntas. Então, se você está longe, se a palavra diz Deus está longe do perverso, é porque o perverso não se achega a Deus. Não anda junto duas pessoas que um está é luz e o outro é trevas. A luz tem que prevalecer. Então, por isso, olha só, o Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. Olha só, quando você ora e Deus agrada porque você é uma pessoa justa, ele ouve a sua oração. Ele não só ouve, porque Deus não é apenas de ouvir, ele é de agir. Ah, Deus está ouvindo a minha oração. Sim, Deus ouve. Mas e a resposta? E aquilo que ele faz depois de ouvir a sua oração? Porque Deus não ouve só por ouvir, não. Deus, ele age. E continue, porque se ele não te deu resposta agora, não é que ele não ouviu, não, tá? É que não é o tempo de você receber. Você não está preparado, você não está pronto. E não ora só para pedir, ora para agradecer. Ele ouve a tua oração, quando ele vê a tua gratidão, quando ele vê o coração que está dentro de você, a motivação da sua oração, a Deus se alegra. Não tem nada melhor do que ter um pai alegre com você sendo filho. Você já viu o que faz um pai? Você como pai, que o filho está te fazendo bem. Presta atenção como nós somos. Eu nem vou falar de mãe, vou falar de pai, porque aqui nós estamos falando de Deus, vou falar de Deus, de pai. Você que é pai, que está aí assistindo, quando o filho na escola está tirando nota alta, nota boa, quando ele está fazendo as tarefas, ajudando em tudo, está um menino obediente, aquele que dá orgulho a você, o que você sente vontade de fazer? Você escuta só apenas o que ele fala ou você age quando ele precisa de alguma coisa? Certamente que nós somos pais, como Deus disse, olha, lá em Mateus 6, o Senhor diz,
Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Lá quando Deus diz que a gente pode pedir, que Ele dá. Ele diz, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais eu que sou Deus e que Ele é bom e Ele é misericordioso. Você entende? Sim. Então, Deus, o Senhor, está longe do perverso, mas Ele atende a oração do justo. Isso é que atende, ele não só ouve, ele atende. Ou seja, ele Glória a ouve Deus. e age. Então, ele não está só para ouvir, não. Ele está para atender. E a palavra diz, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pede o que você quiser quando Deus está agradando da sua vida. Não tem nada fechado, porta fechada que ele não possa abrir, cadeado que ele não possa quebrar, corrente que ele não possa destruir. Nada. Fica alheio à vontade do Senhor quando ele atende a sua oração. Até aquilo que você pensava que ia dar errado, dá certinho. Acredite. Mas nós vamos até o final hoje? Vamos. Os ouvidos, vamos, porque só tem mais 3 versículos. Ah, tá. Os Tá ouvidos terminando. que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. Pronto, se você ouve a repreensão salutar, ou seja, saúde, que é salutar, é que é boa. Se você atende essa repreensão para o bem, o que que acontece? No meio dos sábios tem a sua morada. Você quer morar no meio dos sábios ou no meio dos tolos? Se você quer morar no meio de gente sábia, aceite a repreensão salutar de alguém. Aceite a repreensão de Deus, a repreensão de alguém que está indo em nome do Senhor e fazer a repreensão, a exortação. Reconheça que você está precisando de uma repreensão e que aquilo vem de Deus. Que você mora... Olha, a pior coisa no mundo é você morar no meio de tolos, de perversos, de gente ruim. Morar no meio de sábio, você aprende, você é edificado, palavras boas. Eu que o diga, como é bom você ter pessoas que boas palavras para você ouvir, e o quanto é ruim você morar no meio de gente que não tem nada para edificar a sua vida. É muito difícil, gente, essa convivência. Então, continuando, o que rejeita a disciplina, novamente Deus vai falar. Ainda há pouco estava falando, né, irmã? Sobre a disciplina. Você dando o exemplo de sua mãe, você falando sobre que às vezes a gente, né? Deus disciplina sim, porque ele disciplina quem ele ama, quem ele tem por filho. Ó, o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. Olha só, menospreza a alma por quê? Se você rejeita a disciplina da pessoa que tem o poder e a autoridade para te disciplinar, eu estou considerando que seja Deus, tá? Eu não estou considerando que seja alguém que não tem autoridade sobre você. Vamos colocar a nível de filho de Deus e pai. Se você não aceita a disciplina dele, você rejeita você menospreza a sua própria alma. Porque a repreensão e a disciplina de um pai é para crescimento, é para tua salvação, é para tu ser salvo de momentos de coisas ruins. Então tu menospreza a tua própria alma, porque tu não quer ser como é, modelado, tu não quer ser podado. A disciplina poda, a disciplina ajusta, a disciplina coloca em caminho reto. Isso é a disciplina do Senhor. Momentos difíceis na nossa vida, às vezes, não é para o mal, não é para o teu mal, não é para a tua morte. Se tu é filho de Deus e tu tens ele na tua vida como sendo o teu superior, aquele que está sobre você, então você aceita essa disciplina porque ela é boa. Ela vai te fazer o bem para a tua alma, o bem para você. Boa noite, Silene, minha cunhada. Oi, cunhada querida, amo essa menina. Oi, mora lá em Marapani, na terra do Carimbó. Ela e meu irmão querido. Seja bem-vinda, minha cunhada. É a Silene. É a Silene? Não, Silene não é a minha cunhada. É a minha cunhada, não é minha cunhada. Desculpa, Silene. Confundi você com a minha cunhada que mora em Belém do Pará, aqui lá em Marapani. Você parece com ela demais. Na foto eu te Acontece, né? A confundi. gente faz isso.
Oi, seja bem-vinda, Silene. Entre aqui na live, seja bem-vinda. Essa palavra é para você. Deus está ensinando as mulheres sábias dessa terra e os homens sábios dessa terra também. Quer mais sabedoria? Peça a Deus. Já tem sabedoria? Peça mais. Já tem fé? Essa Peça mãe. mais. Já tem um dom? Peça mais dom, outros dons. Deus diz que a gente tem que Glória a pedir Deus. mesmo, a gente tem que gostar das coisas dele. Ele entrega. Ele é o pai que está assim, ó, cheio de bênção, a mão dele está cheinha. É só a gente, com Aleluia. fé, se achegar a ele. Com fé. É impossível agradar o papai sem ter fé. Olha, essa é a chave, esse é o código, tá? Esse código tem que estar dentro de Ó, você. Maria, é Pra... ela mesmo, ó. Ela botou ali o É, Clécio manda abraços. minha cunhada mesmo. Desculpa, mana. Silene, minha cunhada. É ela mesmo. Oi, cunhadinha. O Clécio, meu irmão, tá aí. Dá um abraço nele também, meu irmão querido. Mora em Marapani, terra do Carimbó, em Belém, próximo a Belém do Pará, 2 horas e pouco de viagem. Eu já tive um sítio nesse lugar. E antes de ir embora daqui, eu vendi o sítio. Mas é um lugar maravilhoso. Então, continue aí, Silene. Nós estamos quase encerrando. Oi. É ela mesma, minha cunhada querida. Assim, o jeito do cabelo, eu achei que era ela de primeira, mas depois eu olhei e não é ela. Já desconheci, mas está tudo certo. São os meus óculos que não estão muito bons, ou é o filtro. Faz parte, né, Maria? Tá pequenininho, né? Imagina o tamanho desse óculos. Minha amiga Silene, fica de boa aqui, querida, nessa live que nós estamos quase encerrando. Então, nós estamos no versículo 31. No 32, o que menospreza a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire o quê? Entendimento. Você é repreendido, Glória a Deus. você vai adquirir entendimento. Olha só, a disciplina do Senhor diz que no primeiro momento nos parece ruim. Quando é que nós vamos saber que não foi ruim? Lá na frente, quando o fruto da disciplina aparecer. Aí você vai ver que, no princípio, nenhuma disciplina nos parece boa. Ninguém gosta de ser disciplinado. Mas o que ele diz aqui é que a gente tem que aceitar, entendeu? Não é que a gente tem que buscar, Senhor, me disciplina. Mas se vier, aceita. Não rejeita. Por quê? Porque, no princípio, é ruim mesmo. Tem remédio que é amargo, não é verdade? Mas não vai te fazer o bem. Não tem remédio amargo que você toma que é ruim demais, mas dá a tua saúde de volta? É Então, verdade. é dessa forma a disciplina. A disciplina é um remédio amargo, mas que chega na hora certa que você precisa, porque ninguém toma remédio se não está precisando, principalmente se não for um remédio ruim. Pensa, se você recebe disciplina é porque você está precisando dela. E o fruto disso aí é lá na frente, não é na hora. Às vezes, puxa a orelha agora, a pessoa não gosta, não acha bom. Até fica chateada, aborrecida. Mas aceite, porque lá na frente vem a recompensa. Olha só, o final desse capítulo termina no versículo 33. Diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Gente, nós já ouvimos isso aqui tantas vezes. Por que será que é bem repetido que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra? Toda vez que a pessoa é honrada, a humildade vem antes. Quando você vê alguém que está sendo honrado, que recebe louvores de honra e glória, é porque houve uma humildade que precedeu a honra. Os arrogantes, eles podem até ser condecorados aqui, ó, ter patentes. E pode até mandar sobre outros homens, e pode até ter autoridade sobre outras pessoas. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um outro tipo de humildade aqui, de uma outra honra. Entende? A honra que precede, que a humildade precede, é uma honra que agrada a Deus. É essa aqui, ó. E o temor, porque é dado ao homem que teme ao Senhor. O teme ao Senhor
o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Pronto. Quem teme a Deus não perde a sua humildade por razão nenhuma que seja. Ah, está abençoado, está farto, está cheio de bênçãos. Seja humilde. A vida inteira você será honrado. Aí você receberá a honra. Ele que Aí não tem você tem... humildade sabe agradecer, né, Mário? Muitas vezes nem agradecer. E são raros quem sabe fazer isso, né? Não por Exatamente. crítica, mas para alerta para a vida da gente, né? Que a gente seja grato, porque isso é tão importante. A Exatamente. gente é Uma das de ser humilde é agradecer, a gratidão. Esse é um sintoma de humildade. A pessoa que sabe reconhecer quando recebe uma ajuda de alguém é ser grato. É muito ser grato a Deus, importante. ser grato ao próximo, ser grato a quem te colocou no mundo, honrar seu pai, sua mãe, ter gratidão. Não importa os erros da pessoa, importa é que você sabe o valor que tem aquela pessoa na sua vida. Então, seja grato. É Tá verdade. certo? Esse é um princípio da humildade. Olha, e o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Então, comece temendo ao Senhor. É a instrução que você vai ter da sabedoria é temendo. Eu sempre Eu digo que agradeço. quem teme a Deus não precisa temer a mais nada, né? E não é É um temor verdade. de medo, um temor de maldade, mas é um temor de respeito, de amor, né? É um Sabe por temor de saber que o que eu faço, eu posso esconder da outra pessoa, mas de Deus eu nunca escondo. Então, é um temor de amor. Eu digo que é um temor de amor quem teme ao Senhor. As outras coisas a gente teme de medo mesmo, de achar ruim, de poder ter problema, mas quando a gente conhece ao Senhor, né, tudo passa. Eu tive uma fase na minha vida que eu tinha medo de ir no banheiro de noite. Então eu tinha que acordar meu esposo e eu será glorifico a mesmo, Deus né? porque ele passou essa fase junto comigo, né? E ele tinha que ir no banheiro junto comigo porque eu tinha medo de ir sozinho. Então, quando eu conheci o Senhor, eu Você passei a ter perdeu esse uma medo. paz. E claro que é o que, que é isso, né, Mário? Quando a gente sente algo de espiritualidade e a gente não está fazendo aquilo que é o nosso propósito e fazendo bem, a gente sofre com o mal, né? E eu acredito que era essa fase que eu estava passando. Aquilo que eu não estava praticando com o Senhor, eu sentia pelo mal, então eu tinha muito medo. Porque Medo. eu ouvia voz, eu via vulto, eu escutava barulho, né? E o momento que Deus entrou na minha vida, que eu conhecia Jesus, que eu passei a ser íntima dele, aqueles barulhos, aquilo ali, tudo tiveram que correr, né? E Então, o hoje, amor do como diz Senhor nosso joga fora mentor, todo o medo. medo que tem dentro de mim. É isso aí. É isso. Hoje tu olha para aquele medo que tu tinha, tu acha graça, né? Como é que alguém pode ter medo de tanta besteira? É isso, quem teme Bem ao assim, Senhor, e o amor ao Senhor lança fora todo medo, né? tudo mesmo, é Esse verdade, glória a Deus. Nem lança tinha fora pensado por todo esse medo, lado, mas troca. Então, gente, você que está ouvindo esse testemunho da irmã Valquíria aqui, troca esse medo que você tem aí pelo amor ao Senhor. Porque quando você amar ao Senhor de tal maneira, medo nenhum você sentirá. Porque a palavra diz exatamente isso, que lança fora todo medo. tudo mesmo. Então, troca esse medo aí pelo temor ao Senhor, tá? E E pelo é algo amor a assim Ele. que a gente passa a amar ele, e a gente até esquece de ter medo, né? Porque aquela paz que o Senhor nos dá, aquela coisa boa, a gente É, esquece. E a é gente isso. vê as pessoas falando assim, ai, porque daí tal coisa. E a gente pensa assim, poxa, mas tem tanta coisa para pensar e a pessoa tá imaginando tudo isso, né? Porque tem pessoas que têm uma mente já, parece para pensar coisa ruim, né? E diz, vai, e É se isso. chover, e se. Então, vamos encerrar nossa live. O meu celular já deu sinal de bateria fraca.
É só a Vamos, bateria do celular, tá? vamos orar Porque então nós estamos rapidinho para nós fortes encerrar, né? na presença. Então vamos orar, gente. Vamos Senhor, encerrar a nosso live de Deus, hoje. nosso Glória a Deus. Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por mais essa live. Nós te agradecemos pela tua presença em nossas vidas, pelo teu Senhor, amor, pela tua Senhor, misericórdia. Pai, que o Senhor venha ativar o coração de cada pessoa que entrou nessa live, Senhor. Senhor. Que eles possam saber que eles são chamados, são escolhidos por ti, para ser canal de bênção na vida de outras pessoas, para levar o teu evangelho, para profetizar, para falar do teu santo nome, Senhor Jesus. Senhor. Porque tu és que nos dá poder, tu que faz todas as coisas. Nós somos apenas um canal. Quando nós se colocamos diante de ti, não é pelo que nós somos, mas é pelo que tu és em nós, que nós podemos todas as coisas. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, seja abençoada a minha casa, seja abençoada a casa da Madi, seja abençoada a casa de cada pessoa que entrou nessa live, Senhor. Que eles possam sentir a tua presença, que o Senhor venha livrar de todos os males, em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu me despeço aqui de vocês, minhas queridas, meus queridos, desejando a você uma noite abençoada de descanso. Final de semana, Amém. não esqueça, leia a Bíblia, busque a Cristo, busque a palavra do Senhor, se alimente, tá? E é isso Amém. que Deus quer de você. Alegre o coração do Amém. Senhor. Boa noite. Beijo no seu coração. Boa noite. Olha para você, meu coração, assim, ó. Nossos corações. Uma hora a gente acerta, né, Mari? Encaixar esses corações. Estou treinando esses corações aqui, ó. Beijinho para você, queridos e queridas. Beijo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.